Muito bem. Voltamos à nossa sessão de perguntas. Então, hoje a gente conversou bastante, assim, e é bastante informação mesmo, mas o fundamental é a gente entender esse sistema de que um sistema antecedente supre o outro, e o processo ayurvédico de fazer com que a tua saúde esteja bem, é digerir bem, para que excrete bem, e o que restar lá seja uma boa nutrição para esses sistemas de suporte, até chegar num sistema imunológico portentoso. Vamos lá. Manda ver. E como é que você sabe que está tudo sendo... Quando você tem um sistema em funcionamento adequado, você tem as características de que são sensores de que aquilo dali está bem adequado. Foi o que a gente comentou como regozijo, entusiasmo, sentimento de estar protegido, afetividade, estruturado, plenitude e criatividade. Beleza. Cada um desses está indo para um dos níveis. Então, se uma pessoa está com uma baixa autoestima, você sabe que ela está com um problema no tecido adiposo. Se a pessoa está se sentindo feia, você sabe que ela está com alguma questão no tecido do chukra, do reprodutivo. Se ela está com um processo de falta de gosto pela vida, você sabe, provavelmente, falta de gosto pela vida é um negócio que precisa pesquisar mais, mas provavelmente é no raça. Então, cada aspecto psicológico está relacionado a alguma parte de um desses sistemas. Mas aí tem que começar a trabalhar a partir do raça. Por isso que a gente sempre trabalha para o início o processo de digestão. Porque sem um processo de digestão bom, você nunca vai ter um tecido bom. Raça significa essência. E essa essência vai se sublimando em tecido cada vez mais elaborados, em uma quantidade menor. O que a gente tem mais no nosso corpo é plasma. Depois o que a gente tem mais em segundo lugar é sangue. Depois mais em terceiro lugar é músculo. Mais em quarto lugar é adiposo. Mais em quinto lugar é ósseo. Mais em sexto lugar é medular. Mais em sétimo lugar é reprodutivo. Então esse tecido ele vai se suavizando e diminuindo. O tamanho do tanque no primeiro é grandão, depois vai formando uma certa pirâmide. Vai enchendo de baixo para cima. Respondi? Mais ou menos. Eu queria saber mais como atacar, assim, como melhorar. Cada um dos tecidos? Então, isso tem formas de usar determinadas ervas que vão em determinados tecidos. O Ayurveda usa muito o ghee, porque o ghee é uma das poucas coisas que consegue pular os períodos de gestação. Isso é uma coisa importante que eu não disse no vídeo, que é 2 horas para formar o rasa, mais 5 dias para formar o rakta, mais 5 dias para formar o mansa, mais 5 dias para formar o meda, mais 5 dias para formar o asta, mais 5 dias para formar o madhya, mais 5 dias para formar o shukra, o que dá em torno de 35 a 40 dias para você fazer uma transformação no teu sistema. Então, ayurvedicamente, se você quer se comprometer com algum programa ayurvédico e testar ele, só é válido se você ficar no mínimo uns 40 dias ali, para dar tempo daquela um processo de reestruturação funcional. Só que o ghee, ele é uma via expressa. O ghee é um negócio tão afim do nosso corpo que o nosso tecido lá na frente consegue pegar aquilo para dentro de uma maneira bem rápida. Depois a gente vai ver as concepções que existem do processo de digestão, quando a gente estiver falando mais dos agnis, porque a gente falou de um agnisão lá no início, né? Mas na verdade são 13 agnis. E o agnisão que a gente falou é esse que está na cintura, o Jatarai. A gente tem 7 agnis que estão nos tecidos, e mais 5 agnis que estão nos elementos. Mas antes da gente falar desses agnis todos, é preciso a gente fechar o panorama todo para que faça sentido. Senão eu vou ficar falando um monte de nome e que não vai fazer o menor sentido. Então hoje a gente pode falar um pouco sobre os agnis dos tecidos. É nele que corre o processo metabólico de transformação. Então, na membrana do tecido do rasa,
vai ter uma galera atuando para transformar aquela comida em raça. Aí depois na membrana do tecido do sangue, vai ter uma galera transformando o raça em sangue. Esses acnes é o que às vezes faz com que a pessoa tenha muito de um tecido, mas por uma falha em algum dos acnes, a pessoa não consiga ir para um outro tecido. Por exemplo, ela tem um processo de afetividade imensa, mas ela não se sente estruturada. Se você olha isso, ayurvedicamente você sabe que o tecido dela de transformação, o acne dela de transformação do tecido meda para o tecido haste, do adiposo para o ósseo, não está funcionando. E aí a gente vai ter maneiras de tratar isso, com herbologia, com ervas e também com processos de limpeza. Mas antes de a gente entrar nos processos de tratamento, é muito importante a gente ter a noção dessa estrutura de sustentação em pirâmide que é o nosso sistema. Porque sem um bom diagnóstico é impossível fazer um bom tratamento. Isso é um dos principais pilares do Ayurveda. Invista muito mais no diagnóstico, porque isso vai permitir uma facilidade muito maior do tratamento. Enquanto você não tem uma clareza muito grande do que você precisa fazer, não faça. Porque tem chance boa de você atrapalhar. Melhor ficar parado e deixar o problema aumentar do que mexer um pouco e aumentar ainda mais o problema. Então, investe mais no diagnóstico para quando você entrar em cena para ter um papel terapêutico, não um papel antiterapêutico. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui bem é estruturar esse sistema dos tanques sublimadores. Isso seria uma boa tradução de dados. Tanques sublimadores. Que você vai sempre fazendo uma sublimação do tecido anterior e aquilo dali vai gerando novas propriedades no teu sistema. Tá? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta mais sobre, então, o diagnóstico. Isso. Como acontece exatamente esse diagnóstico? Porque a pessoa está fazendo falta de afetividade, aí você vai olhar no corpo dela, como acontece exatamente? Uma parte importante da gente ter essas dicas psíquicas é que a gente consegue ver o tecido da pessoa. Entendeu? No Ayurveda, isso eu comecei o vídeo hoje falando isso. No Ayurveda, haste é tanto o teu osso quanto a capacidade de se sentir estruturado. Se você fala pra mim, eu não me sinto estruturado na minha vida, uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra coisa, outra hora eu faço outra coisa, e nunca fico fazendo uma coisa assim de uma maneira mais organizada, pra mim eu não preciso olhar no teu osso, eu sei que ele está com carência. E se você está muito rígido, você só faz uma coisa e você percebe que tinha que mudar, mas você fica continuando mantendo aquela estrutura, aquela estrutura, aquela estrutura, eu sei que você está com excesso daquela energia. Entende? Que no primeiro caso seria muito mais um agravamento de vata, e no segundo caso muito mais um agravamento de pitta ou kapha. E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, todos os tecidos eles têm um padrão de bom funcionamento, de hipofuncionamento e de hiperfuncionamento. Tá? Eu vou passar a falar agora só dato, para evitar a ideia de que seja algo no teu corpo físico. No Ayurveda faz nenhuma diferença se a gente está falando no teu corpo psíquico ou o que a gente chama de físico. É sempre dato. Tá? Então, assim, você vai ter uma mão de via dupla. Se você for e pegar um exame de osteograma, né? Assim, você vê como é que está o estado do teu osso, ele está frágil, eu como terapeuta, eu sei que a tua sensação de estruturação está frágil. Se a gente tem algum processo no teu sistema nervoso, eu sei que a tua capacidade de persistência, consistência em alguma coisa, vai estar problemática. Ou para mais ou para menos. Então, se você tem um excesso de tecido adiposo, eu sei que o teu amor próprio vai estar baixo. Ah, mas tem gordinho que se ama muito. Tem, mas aquilo dali gera um grau de inquietação. Não é que todo mundo tem que ser saradão, nem nada disso. Mas cada constituição a gente vai ver que os kaphas têm necessariamente mais tecido adiposo. Os vatas têm necessariamente menos tecido adiposo. Mas para aquela constituição tem um grau saudável. Não quer dizer que todo mundo tem que ter um índice de massa corpórea entre 23 e 26 e ponto.
Porque os tecidos ósseos dos vatas são muito mais densos, do kapha, desculpa. Então o kapha vai pesar mais. Mesmo com índice de massa corporal, ele vai pesar mais, porque o osso dele pesa mais. Então, não tem essa assim de, qual é a silhueta perfeita, qual é o corpo perfeito. Existe qual é o estado saudável daquela pessoa. Isso para o Ayurveda é importante. Porque ele reconhece que uma pessoa com uma constituição mais vata, pita ou kapha vai ter uma estrutura diferente. Os pitas vão ter necessariamente mais músculo do que todo mundo. Os kaphas vão ter necessariamente mais todos os tecidos. Mas assim, não vai sobressair tanto o músculo, vai sobressair mais o adiposo. Mas os vatas vão ter necessariamente uma carência de tecidos. E vai ser aquela questão, vai, engorda meu filho. Vai, vê se tem algum tecido aí para te sustentar, que senão você sai voando aí quando bater no vento. Tá? Então, a gente vai ver que a parte do diagnóstico é tão importante o toque e o exame quanto a conversa. Porque pela conversa você tem aspectos muito importantes da avaliação. Muito, muito importante. Não é só um papinho de médico, é uma percepção clínica mesmo de como está aquele dato. E se eu falo dato, você já está aí dentro da parte psíquica também. Você falou isso, né? Vai, come, para aumentar essa gordura. Mas também, como se explica, né, que pessoas que engordam fazendo dieta por não comer? O que é que isso daí pode ser uma questão de intoxicação do sistema. A gente não falou muito do Jrota. Jrota são canais. Eu nem sei se eu vou falar isso numa próxima sessão, porque isso é um tema que eu acho que a princípio é pouco necessário antes de outras coisas. É uma parte mais intermediária do que básica. Mas os Jrotas são o que transformam aquele canal em funcional. Por exemplo, se você não está com o teu sistema de Pranavara, Jrota, que é o canal que conduz prana limpo, você vai comer e aquilo dali vai estar bloqueado, você não vai se sentir alimentado e você vai engordar. Então, não necessariamente você comer muito te engorda, não necessariamente você comer pouco te emagrece. Porque depende do quanto o teu sistema está conseguindo metabolizar, se apropriar e excretar daquilo. Para isso, tem uma palavra mágica que a gente ainda não falou, que são os Jrotas. São os canais. Então, nesse caso, provavelmente é intoxicação de ama causando bloqueio dos canais. Tá? Só que essa parte dos Jrotas são 16, é uma galerona. Então, assim, antes da gente começar a falar um monte de nome, assim, que é necessariamente pouco perceptível, porque, assim, tem alguns Jrotas que são fáceis. Por exemplo, a Anavarra Jrota, que é o da comida. É fácil da gente conversar. Para a Navarra, que é da respiração, é fácil relativamente. Mas, por exemplo, a Ambuvarra, que é da água, já é um negócio que a nossa fisiologia normalmente não reconhece. É um sistema meio que... Como assim? Não tem... Porque aí a gente já começa a pegar uma coisa que são os canais menos físicos e os canais energéticos. Só que isso é um papo já um pouco viajandão. Então, vamos deixar as coisas mais densas antes e depois ir sutilizando o processo que normalmente é mais cognoscível para o mundo que a gente está acostumado a viver. Tá? Respondi? E como que trabalha para melhorar a absorção de cada um deles? Assim? Então, desintoxicar primeiro? Basicamente no Ayurveda sempre o que a gente faz é melhora o Agni, ou seja, põe ele no ponto que ele precisa estar, sem estar excedente ou sub, ou variável, transforma ou Tikshna, ou Manda, ou Vishama Agni em Sama Agni, que é equânime. Isso é o bom princípio para tudo. E começa a limpar o teu intestino grosso, que é onde começa a ter um sistema de nutrição mais efetivo. Normalmente a gente aprende os doshas como Vata, Pitta e Kapha. Eu vou fazer através dos subsistemas. Eu estou fazendo o máximo de distanciamento do estereótipo de Vata, Pitta e Kapha, para que as pessoas entendam que Vata, Pitta e Kapha são inteligências no nosso corpo. E quando elas se sobrepõem à capacidade de atuação do nosso sistema, elas emburrecem.
mas elas são extremamente inteligentes. Então eu vou falar do sistema de suporte e excreção dos doshas, aí eu vou falar do sistema de locomoção, perfusão dos doshas, de digestão, de gosto e sensoriais e espirituais. Quando a gente tiver montado esses 5 sistemas de doshas, a gente vai depois olhar eles em colunas. Que vai ser uma coluna vata, uma coluna pitta e uma coluna kapha. E aí a pessoa vai entender o dosha de uma maneira assim. O vata faz A, B, C, D, E. O pitta faz F, G, H, I, J. O kapha faz L, M, N, O, P. Isso para a pessoa vai ser vata, pitta e kapha. E aí a gente vai entender como se isso se expressa em termos de constituição nas pessoas. Então, antes de conversar sobre a constituição e os desequilíbrios, que é normalmente a forma como é mais atrativa e divertida do Ayurveda, a gente vai estabelecer os padrões fisiológicos daquelas funções. E aí vai ficar muito menos estereotipado. Então a gente vai entender, o primeiro nome que a gente vai aprender é a Panavaya, que é o que dá suporte a todo o sistema de Vata, que é o sistema excretor de Vata. Então no Ayurveda a gente primeiro cuida de Agni para dar conta de Ama, e depois ajeita o Apana. No momento em que o Agni funciona, tem pouca Ama e o Apana está funcionando, você tem uma boa chance da pessoa estar minimamente saudável. Então você não precisa se preocupar em fazer muita coisa. Cuida do processo metabólico, cuida do processo excretório. Não está intoxicado? Já estamos assim, 80% andado do processo mínimo do Ayurveda. Porque as outras coisas de regular dosha, eles são a partir desses processos de boa estruturação do Agni e uma boa excreção para que não haja muita intoxicação no sistema. E basicamente o que a gente faz é, em geral, Trikatu para aumentar o Agni se precisar, ou Amala para diminuir o Agni se precisar. E Haridra Kumari, que foi o que a gente conversou. Isso para regular o Agni. Algumas coisas muito amargas para desintoxicar, inclusive o limão pode ser, que é bastante adstringente também. E coisas para regular o Apana, que é basicamente trífala. Então a nossa caixinha de primeiros socorros ayurvédica é Haridra Kumari, Trikatu e Amala, para, dependendo da situação, dar uma harmonizada no Agni, Sama Agni. Alguns processos de desintoxicação suaves para digerir Ama. E Trífala para limpar o intestino grosso. E a gente vai conversar bastante sobre o Trífala quando a gente estiver falando do Apana. Só uma coisa, Tripatu e Trífala... Trikatu são 3 picantes. 3 picantes, que Isso. são... Pode ser gengibre, pimenta do reino, e aqui no Brasil a gente faz com canela. Mas outro é uma outra pimenta. Lá na Índia, mas aqui é difícil de arranjar, então a canela faz. O Trífala é Amalak, Bribitak e Haritrak. São as 3 frutas. Que eles têm um efeito muito louco juntos de fazer com que o teu sistema intestinal, ele, se estiver funcionando demais, funcione adequado, se estiver funcionando de menos, funcione adequado. E principalmente vai lixando, vai desencracando o material não digerido das paredes do intestino grosso, para que o nosso corpo possa absorver prana de novo. Eles são frutas? São frutas, mas da Índia. Da Índia? Então a gente importa isso. Ainda não tem um similar ayurvédico nacional do Trífala. Isso ainda está na ordem de pesquisa da gente. Mas o Trífala é uma das grandes maravilhas do Ayurveda, que basicamente faz com que o que você precisa jogar fora, possa jogar fora. Se você vai com um lixo todo bonitinho, todo tirado de casa, não sei o que, e a maçaneta da porta de tirar está fechada, aquilo dali não vai sair. Então, o Trífala serve para abrir essa maçaneta e também para fazer com que no meio do caminho não esteja um monte de coisa grudada. Então, ele dá uma certa dissolvida no ama que fica guardado no intestino grosso, porque é de lá que o nosso corpo extrai prana dos alimentos. Extrai prana. Isso aí. Oi? Uma hidrocolon terapia.
A colonoterapia com água, ela tem um efeito pequeno perto do que é o BAST. São os enemas oleosos e com ervas, que o Ayurveda é, nossa, absolutamente incrível. A capacidade de estudo de oleação no Ayurveda é fantástica, mas a capacidade de colonoterapia do Ayurveda é talvez sem igual. Todo o sistema de medicina acaba desenvolvendo uma área mais do que outras. O Ayurveda é muito bom em colonoterapia. Destrói milhões de processos cataclíticos de vata, catabólicos de vata com colonoterapia. O que a pessoa está com vata agravado? Antes de tudo, vamos cuidar do intestino grosso nessa pessoa. A gente vai ver que o local onde vata primeiro agrava é no intestino grosso. Pita no intestino delgado e Kapha no estômago. Pega um pouco d'água. Então, via de regra, não sabe, o Rubia fala isso, via de regra não sabe o que fazer com a pessoa, está num estado tão caótico, cuida da digestão, digere, ama e cuida do apana. Essa é a primeira orientação na tua vida terapêutica. Apana é essa capacidade de botar para baixo para fora, que é o que regula a excreção de fezes, urina e menstruação, pum e ejaculação. Então, na dúvida, o Rugya fala, digere ama, trata do Agni, cuida do Apana. Isso você fez um grande serviço àquela pessoa. Independente de qualquer coisa, a não ser que ela esteja sangrando e perdendo tecido. Se a pessoa não está sangrando e perdendo tecido exageradamente, essa é a regra fundamental. Digere ama, cuida do Agni, trata do Apana, descanso. Uma semana depois você volta, a pessoa já está muito melhor na tua frente. Simples, relativamente barato, super eficiente. Para qualquer coisa. Vê como é que o Ayurveda tem um processo focado no sistema digestivo da pessoa. Se o sistema digestivo da pessoa, que envolve desde você pensar em comida até ela sair de você, estiver funcionando numa boa, é uma chance enorme da tua saúde estar funcionando numa boa. A não ser que ela esteja um grau de intoxicação tão elevado que essa toxicidade não está sendo purgada através desse processo de excreção, e aí a gente precisa entrar com Panchakarma. É um processo de dissolução do ama, no nível inclusive celular, inclusive mental. Lá pra frente, quando a gente estiver conversando sobre os Jrotas, a gente vai conversar sobre a mente, a perspectiva da mente no Ayurveda. E a mente, ela guarda coisas sem estar guardadas no nosso corpo. E isso é um treco muito louco para o nosso padrão de medicina, muito bioquímico. Então, antes da gente enlouquecer total, vamos com calma, que aí quando a gente estiver completamente ayurvedicamente louco, todo mundo vai falando, caramba, essa loucura aqui é absolutamente sublime, porque ela é tão fantástica e tão coerente, porque a gente já fez o trabalho consistente, entendeu? Se a gente der um salto muito grande, eu vou ficar falando de uns negócios malucos que não vai estar fazendo sentido nenhum. Da mesma forma como hoje eu falo pra você, olha, raspa a língua de manhã, que isso é importante, você fala assim, ó, tô fazendo todo dia, tô achando o máximo. Porque já tem coerência dentro de você em relação a isso. Quando eu estiver falando pra você, olha, se você estiver vendo um filme violento antes de dormir ou discutindo com alguém na hora que você for comer, isso vai te fazer super mal, você vai falar, ah, eu sei por quê. Da mesma forma como você hoje sabe porque raspar a língua é importante pra você. Bateado. Muito bem? Muito bom. Tudo bem, Chiquinho? Uma boa pergunta? Então vamos lá. Então, quarta-feira que vem, 2 da tarde, a gente já vai ter aberto espaço. Provavelmente essa aula vai estar cheia. E a gente vai começar a falar dos sistemas interrelacionados das subfunções dos doshas. Vamos fazer 5 deles, não sei quantas sessões a gente vai levar para fazer isso.
e depois a gente vê, tá bom? De